Amém, meus amados, a paz de Jesus Cristo. Peço aos irmãos que abram suas Bíblias em João, capítulo 4. A partir do versículo 19, nós vamos ler até o 24, ok? Já avisando aos irmãos que o capítulo 4 é uma conversa entre Jesus e a samaritana, e nós vamos ler a partir do versículo 19, porque já é um ponto já interessante, ok? Então peço aos irmãos que orem a Deus, peçam confirmação no coração, sabedoria no Espírito, julguem o vídeo, tá ok? Não somente ouçam, estejam com suas Bíblias abertas, tá? E se você é de dentro do sistema religioso, abra a tua mente, tá ok? Porque eu já fui de dentro do sistema religioso e sei a prisão que é, tá ok? E é só Jesus para tirar, tá? Então eu tive que abrir minha mente para poder entender a sã doutrina de Cristo. Capítulo 4 de João, a partir do versículo 19, diz: Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Isso ela dizendo para Jesus. No versículo 20: Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. No 21: Disse-lhe Jesus: Mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Ou seja, não haverá um ponto fixo para adoração a Deus. No 23: Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. 23: Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. 24: Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Meus amados, aqui não estou defendendo o individualismo cristão, tá? Não estou aqui falando aqui que para você poder aí servir a Jesus sozinho, caminhar sozinho, pregar o evangelho sozinho, batizar sozinho e etc. Não é assim, tá? O que Jesus quis dizer aqui, primeiramente hoje no sistema religioso evangélico, a grande maioria, não vou dizer todas, mas grande maioria, colocam as suas igrejas como ponto fixo de adoração a Deus, tá? Se você não estiver ali, você não está adorando a Deus, você está saindo do caminho do Senhor, que nem eu já escutei. Pastor dizendo, prefere ficar em casa lá vendo futebol, vendo filme, mas não vem para a casa do Senhor adorá-lo, né? E isso é um baque psicológico, porque o sistema religioso ele prende. E se você não abre a sua mente para poder enxergar a sã doutrina de Cristo, você vai ficar ali e vai acabar sendo preso e acabar sendo enganado pela avareza, pela porfia, pela inveja, etc. Então, Jesus mesmo está falando aqui que não haveria ponto fixo para adoração a Deus, mas sim, Deus está procurando os verdadeiros adoradores para que o adorem em espírito e em verdade, não importa onde estiverem, se é em casa, se é no trabalho, se é, não sei. Mas isso aqui não anula dos irmãos estarem juntos, congregando juntos, praticando a sã doutrina, testemunhando tudo que acontece um ao outro. Não é como hoje o sistema religioso, ao qual o pastor fala e o membro só ouve, ou seja, eu falo, você escuta, né? E etc. Então, os adoradores de Deus, eles entendem a sã doutrina de Cristo e executam juntos a sã doutrina de Cristo e adoram a Deus em verdade, em qualquer lugar, tá ok? Os irmãos vão em João capítulo 14, por exemplo, versículo 15, Jesus fala: Se me amais, guardai os meus mandamentos. Um dos mandamentos de Jesus, vamos voltar um capítulo antes, 13, versículo 34 e 35, Jesus ali está falando para que a gente ame ao nosso próximo como a nós mesmos, a gente se doar para o próximo, a gente amando a Deus em espírito e em verdade, adorando a Deus,
então a gente vai fazer a vontade de Deus. Primeiramente, crer no Filho de Deus, que é Jesus Cristo, e seguir as suas ordens, os seus mandamentos. Outra parte também é Tiago 1, capítulo 1, versículo 27. Você ali firmando na sua obra aquela passagem que a nossa verdadeira religião para com Deus Pai é consolar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo, ok? E em Mateus capítulo 5, a partir do versículo 20 até o final do capítulo 7, o Sermão do Monte, ali está todas as palavras de Jesus que ele manda, ok? Então, no versículo 20, Jesus fala que se a nossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de maneira alguma entraríamos no reino de Deus. Então, isso é adorar a Deus em espírito e em verdade, tá ok, meus amados? Para você poder praticar todas essas obras, você tem que estar em espírito e em verdade, tá ok? Porque Deus é espírito. A própria palavra de Deus está falando. Jesus fala no versículo 24, Deus é espírito, e importa que os que o adoram, o adorem em espírito e em verdade. O que é estar em espírito? Praticando todo o amor de Deus para com o próximo, ok? E não ser participante da corrupção do mundo, tá ok, meus amados? Então, você praticamente vai andar como um espírito no mundo. Então, isso aí é adorar a Deus. Você vai cultuar a Deus todos os dias, tá ok? Novamente dizendo, não é individualismo, mas congregando. Mas meu irmão, você está falando para congregar. Mas as igrejas hoje não é para congregar? Meus amados, sim, se elas se juntarem, ok? Ou uma delas começar a seguir a sã doutrina, porque grande parte não cumpre a sã doutrina de Cristo. E eles nem te exortam a executar, porque senão eles vão estar testificando deles mesmos, ok? E eles vão estar se condenando. Então vai ser um motivo das pessoas poderem rever o conceito da igreja e começar a criticar o pastor, o ministério. Então eles não querem perder, principalmente eles vão perder a autoridade, o cronograma, vão perder o controle, então eles preferem não fazer tal coisa, ok? É por isso que Jesus está falando que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. Por isso que Jesus fala no capítulo 7 que nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino de Deus, mas aqueles que fazem a vontade do Pai, e esses entrarão no reino de Deus. Amém? Eu, particularmente, não frequento nenhuma denominação evangélica. Eu me reúno com algumas pessoas. A cada semana a gente está na casa de um, de outro. A gente está ali pregando o evangelho. Eu, na minha casa, ensino os meus filhos no caminho que se deve andar. Falo da palavra de Deus. Eu não pego as crianças e imputo dentro da igreja ali e deixo lá, entendeu? Não é assim. Por isso que muitos crescem e se desviam, né? E pela sã doutrina de Cristo, os pastores que têm seus filhos aí desviados do caminho de Cristo, que não querem saber de Cristo, não era nem para estar no ministério, né? Então, mas hoje é assim o conceito da igreja. Amém? Meus amados, desculpe eu estar falando um pouco arrastado, eu estou cansado pregando muito o evangelho, tá ok? Mas eu estou aqui gravando para vocês e peço aos irmãos, exorto aos irmãos a uma coisa, tá? Cuidado com pastores, teólogos, evangelistas, presbíteros, diáconos ou qualquer outra pessoa que se sente autoridade, que acha que não precisa ser repreendido ou pensa ser irrepreensível, ok? E também aquele que está altivo, aquele que se garante no posto, aquele que é teólogo e está ali naquele posto ali e acha que falando está correto, está certo, e se você questionar, ele te coloca ali como um herege, ele não estuda a palavra de Deus contigo. Então,
descarta essas pessoas, tá ok? Porque essas pessoas estão cheias de altivez e soberba, então não serve para pregar o evangelho e também não serve para poder você discutir com eles, ok? Deixa eles lá e, pela misericórdia de Deus, de repente mais para frente eles abram os olhos, ok? Então, meus amados, desculpa mais uma vez eu estar falando assim um pouco cansado, tá ok? Mas hoje, no nosso tempo, Deus está procurando os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E certamente, se você encontrar alguém que está praticando a sã doutrina, é óbvio que você vai ficar junto dele, ok? Meus amados, fica na paz de Jesus Cristo. Deus abençoe a todos em nome de Jesus Cristo. Amém.